A agenda esportiva do final de semana tem o início das quartas de final do Campeonato Amazonense, também a última rodada do Campeonato Carioca e a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A gente começa falando, claro, pelo Campeonato Amazonense, que definiu no meio de semana os classificados e também os rebaixados da competição. Essa segunda fase, que é a fase de quartas de final, começa neste sábado com apenas uma partida. O FAST vai enfrentar o Amazonas pela ordem. É Amazonas e FAST, então 3h30 da tarde na Arena da Amazônia se enfrentam a equipe da Onça contra o Tricolor de Aço. No domingo, as outras 3 partidas começam todas às 3h30 da tarde, começando pelo estádio da Colina, onde tem Iranduba e Nacional. Pelo mando é assim mesmo, Iranduba e Nacional, mas o Iranduba vai jogar na Colina, mesmo sendo mandante, porque primeiro o estádio Álvaro Maranhão tem uma estrutura precária, o gramado não é bom e a capacidade de público também é bastante pequena para um jogo de quartas de final, um jogo eliminatório, jogo de ida, como é esse no caso. Também neste domingo se enfrentam às 13h30 da tarde no estádio Carlos Amit, Manauara e Manaus. E ainda no domingo, Operário e Princesa no Gilbertão, também, como eu disse, às 3h30 da tarde. A competição nessa fase, pelo regulamento, ela acontece da seguinte forma. Os times melhores classificados na primeira fase, eles têm a vantagem de jogar a segunda partida, ou seja, o jogo de volta das quartas, em casa, com o mando de campo, no caso. Então, Operário e Iranduba não vale porque os dois vão jogar no Gilbertão, então os dois são mandantes lá, acaba que não prevalece nada com relação a isso. Os times de Taquatiara foram eliminados, então o fator mando de campo também passa a ter menos valor porque não temos outros times do interior e os dois que tem vão jogar um contra o outro. O Iranduba, que seria o time do interior que teria essa vantagem de jogar em casa, mas seria o primeiro jogo, seria no Álvaro Maranhão. E ainda assim o Iranduba escolheu jogar em Manaus, no estádio da Colina, pelas condições de estrutura, enfim, e tudo mais. E os times que foram melhor classificados vão ter a vantagem do segundo jogo em casa. Então, como a maioria deles é de Manaus, é da capital, vai ter essa vantagem quase que diluída. Já a partir da próxima fase, que é a semifinal, aí entra uma vantagem a mais. Os times com melhor índice técnico, ou seja, aqueles melhores classificados na primeira fase e no decorrer da competição, eles vão ter a vantagem, além de fazer o segundo jogo em casa, também a vantagem de 2 resultados iguais. E aí isso prevalece para a semifinal e também para a final. Nas quartas, na semi e na final serão sempre 2 jogos ida e volta para definir o campeão amazonense de 2022. E os outros estaduais pelo Brasil também começam a entrar em fase decisiva. No Campeonato Paulista vai ser disputada a 11ª, a penúltima rodada dessa primeira fase, que é a fase de grupos ainda, com os seguintes jogos neste sábado. São 2 importantes, a gente pode dizer que envolvam aí times mais famosos, né? Mais times grandes. Teremos Guarani e Ferroviário às 3h da tarde neste sábado e Corinthians e Ponte Preta às 5h30 da tarde. Domingo tem Mirassol e São Paulo às 3 da tarde e Palmeiras e Santos às 5h30. O Campeonato Carioca já definiu os classificados para a próxima fase, a fase semifinal. Estão classificados já Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Resta apenas definir a ordem de classificação para definir os confrontos dessa próxima fase. O Fluminense já é o campeão da Taça Guanabara, não pode ser alcançado pelo Flamengo, que é o vice-líder. E hoje o Fluminense estaria enfrentando o Vasco, que é o 4º colocado. O Flamengo estaria enfrentando o Botafogo, que é o 3º. Essa ordem de 3º e 4º colocado é que pode se alterar ainda na última rodada. Isso porque tem Boa Vista e Fluminense neste sábado às 3 da tarde e Bangu e Flamengo às 18h30. Domingo tem Audax, Rio e Botafogo às 3 no mesmo horário, Vasco da Gama e Resende. O Botafogo está na frente do Vasco na classificação pelos critérios de desempate, porque os dois têm 19 pontos. Então essa é a agenda esportiva, os destaques do fim de semana. Eu peço que você deixe a sua opinião, curta, compartilhe e a gente volta a se encontrar na próxima agenda esportiva. Até lá!